Olá a todos, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Gente de Cá e de Lá na mesa do Cícero, uma parceria com o restaurante Cícero Bistrô, com a Associação Portugal-Brasil 200 anos, uma conversa à mesa que junta gente relevante da relação, desta nova relação de Portugal com o Brasil. Hoje temos nesta mesa icónica a presença do governador João Azevedo Filho, governador da Paraíba, que visita Lisboa, encontrando aqui a porta de entrada para a Europa, uma porta de chegada do Nordeste brasileiro a um novo continente, uma ligação Norte-Sul, uma ligação geopolítica importante. Sr. Governador, primeiro, muito obrigado por estar connosco aqui no Gente Cá e de Lá, assim, chamado tão... Foi uma convocatória muito rápida, a gente conheceu-se em pouco tempo e aceitou estar connosco. Diga-nos esta sua visita a Portugal, a sua relação com Portugal, como é que a vê hoje diferente do que era nos seus tempos antes de ser governador da Paraíba? Primeiramente, agradecer o espaço, que a gente possa tratar de pautas que sejam importantes para lá e para cá. Eu tenho uma leitura de que o Brasil está se redescobrindo através do Nordeste e o mundo está redescobrindo o Brasil através do Nordeste. Eu tenho muitas vezes conversado com outros governadores da região, e não só pelas potencialidades que tem o Nordeste, mas na hora que o mundo entender que a porta de entrada do Brasil é o Nordeste, pela distância, pela facilidade que se tem hoje de voos, de conexões com toda a Europa, pelo tempo de voo que é muito curto, e você chegar ao Brasil pelo Nordeste é fundamental. E nós estamos aqui, nesse momento, participando da BTL, esse grande encontro, porque é muito mais do que uma feira de turismo, uma bolsa de turismo. Ali você tem, além de operadores de companhias aéreas, de grandes redes hoteleiras, você tem toda uma indústria que gira em torno do turismo. Então, esse é o principal motivo. Entretanto, nós ampliamos, logicamente, e aproveitamos numa viagem como essa, para fazer contatos em outras áreas. Nós tivemos reuniões com o embaixador do Brasil em Marrocos, para que a gente pudesse ter também... Você ontem estava muito entusiasmado com isso, com esse encontro com outras proximidades, né? Essa porta de entrada funciona mesmo. Claro, o ministro Alexandre, o embaixador Alexandre lá de Marrocos, ele ficou realmente assim, empolgado com tudo que nós tivemos condições de apresentar desse pequeno estado da Paraíba, que é um pequeno estado com 4 milhões e 100 mil habitantes. Meio Portugal. Meio Portugal, que tem a 13ª população do Brasil, mas tem o 10º PIB do Brasil. É um estado que tem uma economia muito forte hoje. E uma economia baseada numa estrutura de uma gestão fiscal adequada para o estado, uma capacidade de investimento adequada, uma poupança pública extremamente importante, afinal de contas nós somos o 3º estado do Brasil em termos de poupança dentro da gestão pública, e isso dá e oferece ao Estado uma capacidade de investimento muito grande. Então, o que nós viemos trazer para aqui, para Portugal, e conversar com todas as empresas, é exatamente isso. É que é possível, sim, a Paraíba ser emissor do turismo, de pessoas que fazem esse percurso todos os dias, mas também que seja atração, seja receptor de investidores. Se você pensar hoje no estado da Paraíba, nós estamos construindo 11 mil leitos de hotéis nesse exato momento. Enquanto nós conversamos aqui, as obras estão sendo tocadas lá, num grande projeto turístico que nós temos, e são 11 mil leitos novos que serão colocados à disposição do mundo para conhecer o Nordeste. Quando esse... A partir do final do próximo ano, já. Qual é a região, governador? Região de João Pessoa, região do litoral, dentro da malha urbana da cidade. É um projeto que foi concebido há muitos anos atrás, mas que tinha ficado paralisado por uma série de fatores e que nós conseguimos destravar totalmente o projeto
E esse projeto hoje está em plena execução. Vai da construção de 5 resorts, pelo menos, parque aquático, tendo como apoio nessa área que está sendo construído esse empreendimento, um grande centro de convenções que está pronto já desde 2015 e que vem recebendo eventos de todos os portes, de pequenos eventos a eventos gigantes, como a Robocap, uma Copa do Mundo dos Robôs, como o GF, que é o Fórum Global da Internet, um evento promovido pela ONU, lá nesse centro de convenções. Então, isso é o que nós estamos fazendo aqui, tentando manter esses contatos. Além de mais, Paraíba tem uma tradição muito grande naquilo que se refere à tecnologia, à área de tecnologia. As nossas universidades têm essa história, até porque o primeiro presidente do CNPq era um reitor paraibano, e ele conseguiu levar isso para Paraíba. Há um estudo precisamente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira aqui em Portugal, a que eu pertenço também, e que fez em 2021, em que os principais fatores de aumento das exportações do Brasil para a Europa eram dois. Um era o agronegócio e logo depois a tecnologia. Aí, logo depois a capacidade. E aí vinha o governo da Paraíba como per capita o governo com o lugar com mais capacidade de cérebros na área tecnológica. Em função exatamente dessa tradição que eu citei antes, você tem hoje a Paraíba como o estado que, no Nordeste, ela é o segundo estado em número de doutores relacionados à população. As nossas universidades têm muitos mestres, muitos doutores. Além disso, tem uma malha de ensino superior que se espalha por toda a região, que não é muito comum. Afinal de contas, você tem nos grandes centros, na capital, é natural você ter universidades. Mas a Paraíba tem uma malha realmente muito grande de universidades espalhadas por todo o estado, através da Universidade Estadual da Paraíba, através da Universidade Federal de Campina Grande e a Universidade Federal da Paraíba, que lá são separadas. Então, esse parque tem realmente nos ajudado. A Paraíba, todos os anos, ela se coloca em primeiro ou segundo lugar no número de patentes registradas, de inventos. Isso é função exatamente da área de pesquisa, ciência e tecnologia. Nós tivemos momentos difíceis nos últimos anos, mas o governo do estado assumiu o papel do que deveria ser do governo federal, quando nós injetamos 180 milhões em pesquisa na Paraíba, através de 152 editais. Isso devolve para o estado também. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. São patentes que são desenvolvidas no estado e que geram, claro, futuramente, a produção do estado e, logicamente, emprego, renda para a população, que eu acho que é isso que está aqui buscando. Quando o senhor falou, bem colocado, que o Nordeste vê Lisboa como uma porta de entrada e vice-versa, Lisboa vê o Nordeste como porta de entrada do Brasil, tem um instrumento hoje, que é um instrumento relativamente recente, que é o Consórcio Nordeste, né? De governadores que teve uma atuação, a gente estava conversando até aqui antes, na pandemia, etc. Mas eu não vejo esse consórcio do ponto de vista para fora, do ponto de vista de estratégia de captação de investimento, na estratégia até para o turismo, eu penso que ele tem um potencial aí grande de se fazer mais articulada essa visão do Nordeste aqui fora. Porque eu morei um tempo fora e trabalhei com captação de investimento para o Brasil. O investidor que está aqui fora, que era quem eu me relacionava, ele não consegue olhar para o Nordeste e olhar para Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Ele vê um bloco. Então, eu vejo os estados vindo para cá e oferecendo, às vezes, investimento, etc. Ele não consegue, o investidor lá, se ele não olhar aquilo como um bloco, é difícil chegar. Então, o que foi feito, o Consórcio Nordeste, que tem um sucesso muito grande internamente, eu acho que pode ser replicado externamente. É uma pergunta um pouco de provocação pela experiência que eu tive morando aqui fora, em Londres, na verdade, se existe um pensamento de usar essa estrutura que é muito bem montada, o Consórcio Nordeste, para fora também apresentar o Nordeste como um produto único.
Na verdade, em 2019, quando foi criado o consórcio ele tem um conceito, além da troca de experiências exitosas em cada estado, para encurtar caminhos, não só para o desenvolvimento, mas também de implantação de políticas públicas que deem resultado mais rápido. Uma das funções do consórcio é exatamente desenvolver essas relações, inclusive fora do Brasil. Em 2019, o consórcio promoveu um roadshow aqui na Europa, em que nós passamos pela Alemanha, nós passamos pela Itália, nós passamos pela França, levando os 9 governadores, todos eles com seu portfólio de projetos, apresentando. No início de 2020, montamos todo um novo programa, roadshow, para fazer. Veio a pandemia. E a pandemia, evidentemente, que exigiu atenção em outro lugar. No outro local, o foco teria que ter sido, e foi, graças a Deus, outro, e que o Nordeste se destacou por conta disso. Eu fui presidente do consórcio até 31 de dezembro, agora de 2023. E nós conseguimos reativar de uma forma muito forte as câmaras técnicas. O consórcio funciona baseado exatamente numa estrutura de 17 câmaras técnicas. Então, hoje, quando se trata de agricultura familiar, o consórcio tem um papel fundamental no processo, principalmente de mecanização da agricultura familiar. E a gente tem uma Câmara Técnica que cuida disso, que fez missões à China, que trouxe os equipamentos da agricultura familiar para aumentar a produtividade da agricultura familiar e que já estamos distribuindo com os estados. Então, essa é uma ação importante. Nós temos na Câmara, dentro do Consórcio Nordeste, câmaras técnicas que cuidam de toda a parte de energias renováveis. Essas energias renováveis, todos nós sabemos que o Nordeste será a região do mundo que fabricará o hidrogênio verde ao mais baixo custo, porque tem uma relação direta com a produção de energia eólica, e nós produzimos a energia eólica mais barata. A partir daí, nós teremos a possibilidade dessa região ser o maior produtor realmente de energia de hidrogênio a partir do hidrogênio verde. E esse trabalho já está sendo desenvolvido já também pela Câmara Técnica, tanto que vários estados, o Ceará, o Piauí, a Bahia, o Rio Grande do Norte. O Piauí sentado aí falou exatamente isso. Já todo mundo começou. Nós estamos assinando a Paraíba o primeiro protocolo para também ter uma unidade de geração de hidrogênio verde. Ou seja, isso tudo são contatos também feitos fora do Brasil. Mas quando o senhor fala isso, por exemplo, essa coisa é muito interessante. Vamos usar o exemplo do hidrogênio. A gente pode pensar em caminhar para ter uma unificação de regulação e dos contratos, por exemplo, de concessão para hidrogênio em todos os estados do Nordeste, eles serem iguais e as concorrências públicas serem, inclusive, unificadas de vários estados. É isso que eu estou falando. Quando o investidor olha de fora, ele tem uma dificuldade muito grande se ele tiver que analisar um contrato de Piauí ser do jeito, o contrato da Paraíba ser do jeito, o contrato... Se isso fosse unificado, teria uma capacidade de alavancagem enorme do ponto de vista de captar investidores maiores, do ponto de vista de alavancagem financeira, etc. Concordo. Eu acho que no Brasil, o sistema de abastecimento de energia no Brasil, ele é um sistema que ele precisa ser regulamentado a partir das novas alternativas que se tem com relação às energias. A Paraíba vai se transformar, vai ser autossustentável agora em 2025 só com energias solar e eólica. O Nordeste já é autossuficiente em energia. Entretanto, ainda existe uma discussão que tem que se caminhar muito. A regulamentação disso, com todos os parâmetros. Nós queremos sim que o Brasil seja um país que tem uma matriz energética verde, sustentável. Ela vai ter que produzir 90% da sua energia a partir de fontes limpas. Então, mas ainda você tem muita termodinâmica, você tem muita ainda carvão. É preciso rever essas posições. Uma outra coisa, nós falamos e sabemos da importância da energia gerada de forma distribuída, cada cidadão que tem o seu sistema. Entretanto, a gente sabe que, por ser uma equação que precisa manter o equilíbrio, a cada cidadão que chega para gerar sua própria energia, você traz um pouco de desequilíbrio lá na ponta. E quem é que vai pagar essa diferença? É quem tem uma renda menor que não tem condições de colocar um sistema de geração própria.
Então a gente precisa ter esse olhar. E fazer esse equilíbrio é função, logicamente, das agências reguladoras e do Ministério das Minas e Energia. Nós temos discutido muito com o ministro Alexandre a partir dessa necessidade que se tem, não só de incentivos, claro, para quem gera energias renováveis, eólicas e solares, a necessidade que agora o governo do presidente Lula soltou os editais para que sejam construídas as grandes linhas de transmissão. Afinal de contas, ainda e por enquanto, você tem o grande consumo do sul e sudeste. Então você precisa gerar energia, mas tem que levar. Você tem que levar a energia até lá. Quem é engenheiro e entende um país continental sabe que a gente não adianta esticar o fio porque na ponta não chega nada, né? Não então é preciso cuidar. Mas deixa eu... aí sim é um grande fator de potencial e desenvolvimento, e sim o mundo está olhando. E eu volto no exemplo do Piauí, que a gente discutiu nessa mesa, e o Piauí tomou uma atitude. Eles abriram em Portugal uma agência de investimento. Então, um pouco contrariando aquilo que diz o Paulo, né, é a agência do Piauí. E então eles criam várias velocidades, porque uns são muito intensos nos contactos na Europa, na Alemanha, com as universidades, mas tem outros que se sobrepõem isso. Então, só para terminar o assunto, falando que talvez, é claro que o Brasil não é um país. Visto pela Europa, o Brasil são 27 países, porque esse pequeno país, Paraíba, como você diz, aqui é mais extenso que Portugal, tem metade da população de Portugal, outro entendimento. Mas, e aqui porque essa coluna, eu subo ela também na minha coluna da Folha de São Paulo, o Nordeste é muitas vezes olhado pelo sul do Brasil, e eu como um português que eu moro em São Paulo, que tem uma visão às vezes um pouco mais desapaixonada das coisas, eu vejo dos meus colegas da Folha, eles olhando para Paraíba como se fosse mais longe que a Europa, ou seja, como se o Nordeste fosse mais longe que a Europa. Então, fazer essa provocação para o senhor aqui, que é preciso também que os estados do Nordeste falem para dentro do Brasil e falem para esses que precisam da energia que está sendo produzida. E isso depende, essa homogeneização que fará a diferença no Brasil, pelo menos no meu entendimento, ela depende muito disso. O senhor acha? Eu não tenho dúvida. Primeiro que muitas vezes se coloca na mesa pautas que não são importantes, como se de repente os estados do Nordeste estivessem tentando ou querendo reescrever a história do Brasil. Não vai ser reescrita a história do Brasil. O processo e o modelo de desenvolvimento que foi implantado no Brasil durante anos, séculos, ele foi discriminatório com algumas regiões. Se ele não tivesse sido, todas as regiões teriam o mesmo nível de desenvolvimento. Essa é uma questão. Não tem deserto no Brasil, isso é verdade. Claro. É uma questão de opção Então, política. não adianta a gente querer. Entretanto, o que se discute hoje não é reescrever a história. Isso está fora de cogitação. O que nós queremos é entender que não há como se gerar um processo real de desenvolvimento do Brasil sem que o Nordeste esteja incluído neste projeto de desenvolvimento. Mas não com aquele olhar que se tinha sobre o Nordeste, que o Nordeste era uma região problema. Ao contrário, o Nordeste é uma região que tem um potencial extraordinário. Nós estamos falando aqui de um segmento que é a geração de energia. Se você vai para outro, claro, você tem turismo, você tem tecnologia, você tem a própria agricultura, que muitas vezes só olha, muitas vezes, uma imagem de um açude rachado. Mas se você for, lá está se produzindo coisas que você não tem ideia. Uma usina de cana-de-açúcar produzindo por hectare mais do que se produz em São Paulo, 110 toneladas por hectare. Sabe por quê? Porque se investiu em tecnologia. E lá na Paraíba está lá. Nós temos uma usina que produz hoje mais por hectare do que São Paulo. Isso é fruto de investimentos em tecnologia. O que a gente precisa, com certeza, é ter esse olhar de que o Brasil só será efetivamente justo com o seu povo e só será um país desenvolvido se ele tiver a capacidade de desenvolver o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, da mesma forma que durante anos e anos e anos se fez investimento no Sul e Sudeste. É simples assim. Não adianta querer reinventar. É um processo que a gente sabe como aconteceu. Agora, muitas vezes, quando numa reforma tributária como essa que foi votada no Congresso, ainda tenta se colocar disputas de regiões
em cima de fundo de desenvolvimento regional. Fundo de desenvolvimento regional muitas vezes é criado tentando minimizar, de tirar essas diferenças por reequilíbrio, isso é óbvio. E às vezes não são compreendidos dessa forma. Mas eu tenho uma esperança muito grande, sinceramente eu tenho uma esperança muito grande. O Nordeste é uma região que vai puxar o desenvolvimento desse país nos próximos anos. Basta você olhar os números, basta você verificar as próprias publicações especializadas já demonstram isso, em função de coisas como energia, em função de coisas como o turismo, em função daquilo que está se implantando em tecnologia. A entrada de conexões de internet do mundo inteiro entra através do Nordeste. Ou seja, essa é uma realidade. Isso não é ficção, isso é realidade. E é em cima dessa região que a gente tem trabalhado. E o consórcio tem feito um papel importante. Esse exemplo, governador, que eu dei aqui, serve, eu dei o exemplo para captar o investidor, mas serve também na mão contrária, do Nordeste exportador. Por exemplo, o Porto Digital, que é lá de Pernambuco, abriu um outpost aqui, uma estrutura em Aveiro. Não tem, que eu procurei saber, conexão com o polo de tecnologia de Campina Grande, que é imenso. Então, quando eu falei, para mim, essa deficiência ainda de visão do olhar para fora, que o investidor olha o Nordeste como um todo, também como sair, se a gente saísse de forma mais unificada, você ganha capacidade de alavancagem. Quer dizer, o polo de Aveiro, que está aqui com o Porto Digital, se ele tivesse nele agregado o polo de Campina Grande, você ganha relevância, né? Então, mas isso porque tem um pouco de rivalidade fraterna no Nordeste também, né? Quer dizer, óbvio que tem... Essa conversa está virando um pouco de rivalidade fraterna. Eu acho que ele está querendo ser conselheiro do governo. Não, mas a própria razão. À medida que você une um conjunto maior de forças, você tem uma representatividade maior. E o tamanho, né? Isso é a lógico, capacidade não tem dúvida. A Paraíba tem essa tradição, existe o polo de tecnologia em Campina Grande. Em João Pessoa, atualmente, nós estamos implantando o Parque Tecnológico Horizontes de Inovação, que também será um polo muito grande. Nós estamos atraindo para o Estado empresas de fora. Eu fechei com a Huawei agora a preparação, o treinamento de 30 mil jovens na Paraíba. 30 mil jovens, isso é um número significativo, principalmente numa área que a gente sabe que tem uma deficiência muito grande de mão de obra. Então, formar 30 mil jovens na Paraíba, isso vai dar um salto qualitativo na qualidade da mão de obra. Isso está assinado já no protocolo, vamos começar agora, junto com a Universidade de Campinas, junto com a empresa Huawei. Agora, é claro, o Consórcio Nordeste, e eu sempre digo isso, ele é capaz de muita coisa, mas ele também não tem a função de não respeitar as individualidades, porque cada governador foi eleito pelo seu povo. Sim, claro. E cada governador tem que buscar a melhoria do seu estado. Então a luta que é feita por cada estado tem que ser reconhecida, e eu vejo dessa forma. Mesmo que em determinados momentos nós nos unamos em busca de uma ação conjunta para o Nordeste. Deixa eu colocar outro assunto aqui na mesa. A gente está em Lisboa, em Portugal. A gente já falou dessa proposta de valor que o Brasil ele próprio tem que olhar para o Nordeste. Mas eu perguntar para o senhor eu sou um empresário europeu, hoje Lisboa é de novo uma capital internacional, tem investidores de muitos países morando aqui e entendendo que podem trabalhar e captar investimento aqui, e há uma proposta de valor que a Paraíba traz para a Bolsa de Turismo de Valores, mas eu queria que o senhor pudesse dar que diferencial existe hoje prático para investidores internacionais a partir dessa plataforma que é a língua portuguesa que une o Norte e o Sul, que tenha para investidores portugueses ou outros investidores que a partir de Portugal cheguem na Paraíba. É importante entender esse conceito até da língua, que nós falamos português, mas precisamos falar o português de Portugal. Quando eu digo isso, não são nas nuances da língua, é na forma. Evidentemente que se trata de negócios, que se discute aqui a compreensão de se apresentar um Estado. O Estado da Paraíba, ele é um Estado que hoje
ele é rating A do Tesouro Nacional por 3 anos consecutivos. Talvez falar para o povo português do que é rating A, nem se tem ideia. Mas a Secretaria de Tesouro Nacional do Brasil estabelece um ranking entre os estados, em que ele classifica os estados com notas A, B, C, D e E. Para o estado que recebe uma nota A, significa dizer que esse estado está com a sua condição fiscal e financeira absolutamente equilibrada. E pela primeira vez na história, nós temos um estado do Nordeste que tem, por 3 anos consecutivos, rating A. E vamos ser, bom, provavelmente, agora no 4º ano. Essa é uma questão. Porque cabe ao Estado... Pela primeira vez. Pela primeira vez na história. Parabéns. Parabéns. É uma luta grande de gestão para que isso ocorra. Então, criar um ambiente de segurança é o primeiro ponto. O investidor chega na Paraíba hoje, ele vê o rating do Estado, pelo Tesouro Nacional, e eu digo que nós tivemos o atrevimento de contratar a SP Global Ratings para definir o rating do Estado, porque a SP conversa com o mercado. Sim, lógico, importantíssimo. Conversa com o mercado. E nós pedimos, e ela fez o nosso rating, e o nosso rating por 3 anos consecutivos é AA+. É o maior rating que um ente subnacional pode ter. Este é um ambiente que o empresário vai encontrar na Paraíba. Isso permite, através dessa capacidade que nós temos de gestão, fazer com que o Estado seja o 3º Estado em poupança do Brasil. Se você pegar agora a relação receita corrente versus endividamento, nós temos a menor dívida do Brasil. Menor dívida? Menor dívida do Brasil, o Estado que menos deve. Nós somos o Estado que tem a 3ª poupança. Essa 3ª poupança, hoje só tem Espírito Santo, do nosso amigo Casa Grande, Mato Grosso, e em 3º lugar, Paraíba. É o maior percentual nessa relação de receita versus poupança. E isso permite, volto a dizer mais uma vez, demonstrar a capacidade de investimento que o Estado tem de fazer grandes obras. Nós estamos fazendo investimentos só em segurança hídrica, adutoras que ultrapassam 800 quilômetros de extensão, para trazer segurança hídrica naquele item da matriz de infraestrutura, que é o ponto que precisa avançar na Paraíba. Mas, mesmo assim, em toda a logística de transporte, de mobilidade, na área urbana de João Pessoa, nós estamos investindo 3 bilhões de reais em rodovias, em pontes e novas obras de mobilidade. Isso tudo com recursos próprios. Sim, João Pessoa tem essa característica. João Pessoa tem um pulmão verde no centro geográfico dela, de 500 hectares de Mata Atlântica, que permite que a gente faça um empreendimento como esse do Polo Turístico Cabo Branco, onde nós estamos construindo esses 11 mil leitos hoje. Ele, evidentemente, que você tem que abrir o espaço para que o hotel seja construído. Mas para que isso acontecesse, nós abrimos e criamos um parque com 576 hectares para preservar o parque, chamado Parque das Trilhas, e ao mesmo tempo permitir a construção do hotel. Esse casamento é que tem feito uma diferença muito grande. Então, a Paraíba está pronta para receber o investidor, é um ambiente seguro, onde se paga fornecedor, se paga servidor e se investe. A Paraíba gerou, para você ter ideia, de 2019 até hoje, 820 mil empregos de carteira assinada. 820 mil empregos novos de carteira assinada. São 20% da população. Isso não significa dizer que isso é o saldo de emprego, porque você tem demissões ao longo do tempo. Mas nesses 5 anos, gerou um saldo de quase 100 mil, acima de 80 mil empregos de saldo. É muito alto. Então é muito alto para a nossa geração, para a nossa geração de emprego e renda, num estado que tem uma economia, volto a dizer, o nosso PIB foi um PIB que cresceu mais no Brasil. Nós saímos da 18ª posição para a 10ª posição durante a pandemia. Saímos de 70 bilhões para 77 bilhões o PIB nosso. 10% é muita coisa. É muita coisa, crescemos muito. Então, é esse ambiente que o investidor vai encontrar, além de uma relação extremamente republicana, de respeito aos contratos, de isenção, de incentivos que nós estamos fazendo. Nós estamos aí, esperando esse ano, que todos os contatos que nós fizemos, não só de missões que fizemos à China, que fizemos aqui à Europa, que isso possa ser transformado, evidentemente, em negócios, de negócios que possam gerar emprego e gerar renda. Eu foco muito nisso porque
eu tenho uma leitura de que fazer gestão pública nada mais é do que cuidar das pessoas. É para isso que tem um Estado. Cuidar, mas cuidar das pessoas com toda com a sua plenitude do que significa cuidar das pessoas. Com as obrigações que lhe competem referente à saúde, educação, cuidado com a pessoa, desenvolvimento humano, mas gerar emprego, gerar renda, fazer as pessoas terem uma qualidade de vida melhor. Se não for para isso, não vale a pena ser governador, não. Cuidar das pessoas, o ex-governador Eduardo Campos usava muito essa expressão. Eu sou do partido de Eduardo. Me lembro muito disso, cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas, e é verdade. Quando você consegue elevar a qualidade do serviço na saúde, você está cuidando das pessoas. A Paraíba é um estado hoje que tem a alta, média e complexidade, alta, média e alta complexidade, distribuída por toda a Paraíba. É um sistema de saúde que tem 2 UTIs aéreas para transportar, do estado, para transportar pacientes do SUS. Não são pacientes privados, pacientes do SUS. Então, nós conseguimos implantar programas que historicamente eram equações que não se resolviam no Brasil, como as cirurgias eletivas, e nós realizamos 92 mil cirurgias, acabamos com a fila, que eu chamo fila da vergonha. Então, por conta de decisão política de fazer. Então, eu tenho certeza que, para um empresário que nos procurar, ele vai encontrar um caminho para o seu desenvolvimento. E o seu desenvolvimento, evidentemente, que é quem está arriscando o seu capital, que é quem está colocando o seu capital lá no Estado. Ele, evidentemente, tem que ser tratado com toda a honraria possível, respeitando, evidentemente, os interesses do Estado. Mas é um ambiente extremamente seguro para se investir hoje. Como podem os empresários hoje o Estado está aqui representado na BTL, que é muito mais que uma bolsa de turismo, que é um encontro, mas como o Estado como pode um investidor que contacta, que conhece, como é que ele pode saber mais, qual é que é o caminho que ele deve fazer? Existe um site, evidentemente, que é o nosso site, a nossa página oficial, que é paraíba.pb.gov.br. A partir desse site, você vai ter a oportunidade de conhecer, através inclusive de vídeos que nós disponibilizamos lá na nossa página, mas você vai ter acesso à Secretaria de Planejamento do Estado, a CEPLAG, que tem as informações, a Companhia de Industrialização do Estado da Paraíba, Cinep, Companhia de Industrialização do Estado da Paraíba, e através da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Só com esses 3 contatos iniciais, você terá, com certeza, as portas do Estado abertas, mostrando tudo o que vai ser feito em termos de parcerias público-privada. Nós estamos trabalhando aqui uma modelagem junto com o BNDES para fazer parceria público-privada na área de saneamento, que o CAPEX vai ser 4 bilhões de reais. Urbano de João Pessoa, geral? Geral, na Paraíba inteira. São duas áreas, uma área litorânea e uma área no sertão. Com Cagepa. E só esses 2 projetos, a CAPEX são 4 bilhões de reais e que logo os editais estarão na rua aí. O investidor vai poder chegar e participar diretamente disso. Tem que ver com Portugal diretamente, tem que ver com cultura, tem que ver com... falava da língua e de como muitas vezes as nossas línguas, elas sendo a mesma língua, porque criam um sentimento de incerteza sobre o sentido que é produzido e que elas nos distanciam. A outra coisa é como essa língua hoje vive nesse território que é Portugal, onde hoje moram 650, 700 mil brasileiros, o que, comparado com a população portuguesa, é um grupo importante, é um grupo que impacta diretamente o modo de vida de Portugal envelhecido, que tem essa pressão demográfica e que acolhe o Brasil criando uma lei de mobilidade própria. Tem muita gente, com certeza, de todos os estados do Brasil morando aqui. A Paraíba é o estado mais próximo. Tem muita necessidade em certos setores de mão de obra, mas é preciso também que o Brasil não perca as suas pessoas. Então, como deveremos nós usar a cultura e como essa proximidade, porque
não tem que ser uma coisa para sempre, vir para sempre e voltar para sempre. Como é que você entende a mobilidade nesse mundo de hoje? Só um dado, tem 2 vezes mais brasileiro morando em Portugal do que tem paraibano morando no Brasil. Só para dar Eles têm 2 vezes mais brasileiros aqui do que paraibano no Brasil. Na verdade, assim, a língua, mesmo com as suas diferenças, ela possibilita, logicamente, essa relação muito mais fácil. Entretanto, eu acho que o mundo hoje ele é muito globalizado. A gente não tem como dimensionar, obviamente, essas demandas, até porque alguém hoje trabalha dentro da sua casa para as grandes empresas no mundo inteiro, né? O home office trouxe isso, a pandemia, inclusive, acelerou tudo isso. Então, eu acho que esse é um caminho. Mas eu acredito realmente que, através de investimentos e pela proximidade que o Nordeste tem com a Europa, através de novas rotas que nós possamos abrir, nós vamos ter sempre a demanda por novos empregos, por aumento de renda, porque isso são realizações e projetos pessoais. A gente não tem, enquanto governo, você tem a capacidade de incentivar esse ou aquele segmento. Entretanto, os projetos pessoais estão sempre acima disso. São decisões individuais. Eu torço, evidentemente, sempre digo isso, eu gostaria que cada nordestino tivesse na sua cidade a sua condição de sobreviver com qualidade, de progredir, de prosperar, principalmente. Isso era o ideal. Entretanto, os caminhos precisam ser buscados. Se no Brasil ou fora do Brasil, aí é o desejo de cada um. Mas eu torço para que a gente tenha essa capacidade de gerar. Continuo dizendo, se geramos 820 mil, vamos gerar 1 milhão, vamos gerar 2 milhões de empregos e oferecer essa condição para o nosso povo viver lá, vivendo com o nosso sotaque. Isso. Governador, muito obrigado por estar aqui com um aviso tão curto. Foi uma conversa importante, muito essa proximidade importante, essa presença cada vez mais relevante do Nordeste, dos estados do Nordeste e da Paraíba aqui na nossa mesa do Gente Cai de Lá. Obrigado ao Paulo e obrigado a todos que assistem ao nosso podcast. Voltaremos muito em breve.